No silêncio de um quarto pouco iluminado, onde a luz dourada da tarde de setembro filtrava pelas cortinas desbotadas, Edgar Cayce permaneceu imóvel em sua cama simples, os olhos fechados, as mãos cruzadas sobre o peito que subia e descia em ritmo cadenciado. Era o outono de 1944, e o homem que havia dedicado sua vida a desvendar os mistérios da alma humana aproximava-se do maior de todos os mistérios, sua própria transição para o além. Aos 67 anos, o profeta adormecido de Virginia Beach carregava em seu corpo frágil o peso de 43 anos de leituras psíquicas, de visões que transcendiam os limites do tempo e do espaço, de revelações que haviam tocado milhares de vidas ao redor do mundo. Naqueles últimos meses de existência terrena, algo extraordinário começou a acontecer. As visões que antes vinham apenas durante seus estados de transe profundo passaram a irromper em momentos de vigília, como ondas suaves de conhecimento que se derramavam sobre sua consciência desperta. Era como se os véus entre os mundos estivessem se tornando cada vez mais tênues, permitindo que vislumbres do além vazassem para sua percepção cotidiana. Sua esposa Gertrude, companheira fiel de toda uma vida de descobertas espirituais, percebia as mudanças sutis em seu semblante. Havia um brilho diferente em seus olhos, uma serenidade que parecia emanar de regiões profundas de sua alma, como se ele estivesse gradualmente se conectando com dimensões que permaneciam invisíveis aos demais. Durante essas últimas semanas, Cayce começou a falar sobre experiências que jamais havia compartilhado publicamente. Revelações que guardara em segredo por décadas, temeroso de que o mundo não estivesse preparado para compreender a verdadeira natureza da jornada da alma após a morte física. Em conversas íntimas com Gertrude e com seu filho Hugh Lynn, ele passou a descrever com detalhes surpreendentes o processo pelo qual as almas desencarnam, atravessam os planos intermediários e encontram suas novas famílias espirituais no além. Eram relatos que transcendiam tudo o que ele havia revelado em suas leituras públicas, descrições minuciosas de um mundo espiritual organizado e estruturado, onde cada alma encontra exatamente o que precisa para continuar sua evolução eterna. O primeiro sinal de que algo extraordinário estava acontecendo veio através de um sonho particularmente vívido que Cayce teve em setembro daquele ano. No sonho ele se encontrava em um vasto jardim de luz, onde as cores possuíam uma intensidade e uma qualidade que não existiam na Terra. As flores não eram simplesmente belas, elas pulsavam com vida consciente, irradiando frequências de amor que penetravam diretamente em sua alma. No centro desse jardim, havia uma fonte de cristal que emanava sons musicais, cada gota d'água produzindo uma nota perfeita que se harmonizava com um coro celestial invisível. Ao lado da fonte, figuras luminosas o aguardavam, seres que ele reconheceu instantaneamente como almas que haviam partido há muito tempo, mas que mantinham com ele laços de amor que transcendiam todas as barreiras dimensionais. Entre essas figuras, destacava-se a presença radiante de sua mãe, Carrie Cayce, que havia partido anos antes, mas que agora se apresentava jovem e vibrante, envolvida por uma aura dourada que pulsava com a mesma frequência de seu próprio coração. Ela se aproximou dele com um sorriso que continha toda a ternura do universo e, sem pronunciar palavras, transmitiu diretamente à sua consciência uma série de revelações sobre a natureza da vida após a morte que o deixaram profundamente transformado. Através dessa comunicação telepática, ela lhe mostrou como as almas, ao deixarem seus corpos físicos, não simplesmente flutuam em um vazio espiritual, mas são imediatamente acolhidas por grupos de almas afins que formam verdadeiras famílias espirituais no além. Essas famílias espirituais, explicou-lhe a mãe através de impressões diretas na mente, não são determinadas pelos laços biológicos terrestres, mas sim por afinidades vibratórias profundas, por propósitos compartilhados e por níveis similares de evolução consciencial. Uma alma que parte pode descobrir que sua verdadeira família espiritual é composta por seres que nunca conheceu fisicamente na Terra, mas com os quais mantém conexões que remontam a eras inimagináveis. Da mesma forma, parentes biológicos
que pareciam próximos na vida terrena, podem pertencer a grupos espirituais completamente diferentes, seguindo caminhos evolutivos distintos nos planos superiores. Ao despertar desse sonho revelador, Casey permaneceu por longo tempo imóvel, processando as implicações profundas do que havia experienciado. Pela primeira vez em sua vida, ele havia recebido uma visão clara e detalhada do processo de transição que aguardava todas as almas humanas. Não era uma morte no sentido tradicional da palavra, mas uma transformação, um renascimento em dimensões onde a consciência se expande e encontra sua verdadeira família cósmica. Durante os dias seguintes, essas revelações continuaram a se desdobrar em sua mente, como pétalas de uma flor espiritual que se abria lentamente, revelando camadas cada vez mais profundas de significado. Em uma tarde particularmente serena, de outubro, enquanto descansava em sua poltrona favorita diante da janela que dava para o jardim, Casey teve outra experiência extraordinária. Seus olhos se fecharam naturalmente, mas desta vez ele não entrou em seu estado de transe habitual. Em vez disso, sua consciência se expandiu gradualmente, como se estivesse sendo gentilmente elevada para fora de seu corpo físico. Ele podia ver a si mesmo sentado na poltrona, mas simultaneamente percebia-se flutuando em um espaço de luz dourada, onde o tempo parecia não existir. Nesse estado expandido de consciência, Casey testemunhou algo que mudaria para sempre sua compreensão sobre a natureza da morte e do renascimento espiritual. Ele viu uma alma que acabara de deixar seu corpo terreno, uma mulher idosa que havia partido em um hospital próximo. A alma dessa mulher, que ele percebeu chamar-se Margaret, estava sendo delicadamente conduzida por dois seres luminosos através de camadas sucessivas de luz, cada uma representando diferentes níveis de purificação e compreensão espiritual. O primeiro nível que Margaret atravessou era o que Casey percebeu como o plano da revisão, onde a alma tem a oportunidade de observar sua vida recém-encerrada com total clareza e compreensão. Não havia julgamento no sentido punitivo, mas sim uma análise amorosa e compassiva de cada experiência, cada escolha, cada momento de crescimento ou estagnação. Margaret podia ver como suas ações haviam afetado outras pessoas, como suas palavras haviam plantado sementes de amor ou de dor, como suas intenções mais profundas haviam moldado a tapeçaria de sua existência terrena. Durante esse processo de revisão, algo extraordinário aconteceu. Conforme Margaret compreendia verdadeiramente o impacto de sua vida, começaram a aparecer ao seu redor outras almas que haviam sido tocadas por sua presença na Terra. Algumas eram pessoas que ela havia conhecido e amado, mas outras eram almas que haviam sido influenciadas por ela, de maneiras que jamais havia percebido durante sua vida física. Um menino que ela havia ajudado na rua 40 anos antes, uma colega de trabalho que havia sido inspirada por sua gentileza, um estranho que havia recebido seu sorriso em um momento de profunda tristeza, todas essas almas se apresentaram para reconhecer o papel que ela havia desempenhado em suas próprias jornadas espirituais. Casey observou com fascínio crescente como essas almas começaram a formar círculos concêntricos ao redor de Margaret, não de forma hierárquica, mas em padrões que refletiam diferentes tipos de conexão espiritual. Algumas almas irradiavam uma luz dourada que ressoava perfeitamente com a de Margaret, indicando afinidades profundas que transcendiam a vida terrena recém-encerrada. Outras emanavam frequências complementares, como notas musicais que se harmonizavam para criar acordes celestiais. Gradualmente, tornou-se claro que Margaret estava sendo apresentada às almas que formariam sua nova família espiritual nos planos superiores. O processo não era aleatório nem baseado em preferências superficiais. Casey percebeu que existia uma inteligência cósmica superior orquestrando esses encontros, uma sabedoria divina que reconhecia as necessidades evolutivas de cada alma e as conectava com os companheiros espirituais mais adequados para a próxima fase de sua jornada. Margaret foi gentilmente conduzida para um grupo específico de almas, cuja missão coletiva era trabalhar com a cura emocional de crianças que haviam sofrido traumas profundos.
Sua experiência terrena como professora primária, combinada com as lições de compaixão que havia aprendido através de suas próprias dificuldades, a qualificavam perfeitamente para esse serviço espiritual. Conforme Margaret se integrava ao seu novo grupo espiritual, Casey observou como a dinâmica entre essas almas era fundamentalmente diferente dos relacionamentos terrenos. Não havia ego, competição ou mal-entendidos. Cada alma contribuía com seus dons únicos para o propósito coletivo, criando uma sinergia que amplificava exponencialmente as capacidades individuais. Era como assistir a uma orquestra cósmica, onde cada instrumento, por mais simples que fosse, adicionava uma nota essencial à sinfonia divina. Durante semanas, essas visões continuaram a se desdobrar na consciência expandida de Casey, revelando-lhe aspectos cada vez mais profundos da organização espiritual do além. Ele viu como as almas são agrupadas não apenas por afinidades e propósitos, mas também por níveis de desenvolvimento espiritual. Almas mais evoluídas servem como mentoras e guias para aquelas que estão iniciando sua jornada no mundo espiritual, criando uma hierarquia baseada no amor e no serviço, nunca na dominação ou no controle. Uma das revelações mais surpreendentes veio quando Casey testemunhou o processo pelo qual almas que haviam mantido relacionamentos difíceis na Terra encontravam oportunidades de cura e reconciliação nos planos espirituais. Ele viu um homem que havia tido uma relação conturbada com seu pai terreno, sendo gentilmente conduzido a um encontro com a alma paterna no além. Longe das limitações da personalidade humana e das feridas emocionais terrestres, ambas as almas puderam perceber a dinâmica de seu relacionamento de uma perspectiva completamente nova. O pai mostrou ao filho como suas aparentes dureza e distanciamento na vida terrena haviam sido tentativas desajeitadas de preparar o jovem para as dificuldades da vida, baseadas em suas próprias feridas não curadas da infância. O filho, por sua vez, pôde compreender como sua rebeldia e ressentimento haviam sido reações naturais às dinâmicas familiares complexas que transcendiam a responsabilidade individual. Através dessa compreensão mútua, ambas as almas experimentaram uma cura profunda que as liberou de padrões kármicos que haviam se perpetuado através de múltiplas encarnações. Casey observou como esse processo de cura e reconciliação não era limitado aos relacionamentos familiares, mas se estendia a todas as conexões significativas que a alma havia desenvolvido durante suas passagens pela Terra. Antigas amizades eram renovadas em níveis mais profundos. Relacionamentos amorosos eram purificados de todas as projeções e expectativas egocêntricas, e até mesmo relacionamentos que haviam terminado em conflito encontravam oportunidades de transformação e crescimento mútuo. Durante uma experiência particularmente intensa em novembro, Casey testemunhou algo que o tocou profundamente: o encontro de uma jovem mãe que havia partido prematuramente com os filhos que havia deixado na terra. A alma dessa mãe, que ele percebeu chamar-se Susan, havia se preocupado intensamente com o bem-estar de seus filhos pequenos após sua partida. No mundo espiritual, ela descobriu que sua conexão com eles não havia sido interrompida pela morte física, mas havia se transformado em algo ainda mais profundo e significativo. Susan foi apresentada a um grupo de almas cuja missão era proteger e guiar crianças órfãs ou que haviam perdido seus pais prematuramente. Através desse trabalho espiritual, ela podia continuar cuidando não apenas de seus próprios filhos, mas de inúmeras outras crianças que necessitavam de amor maternal. Casey viu como Susan desenvolveu a capacidade de enviar impulsos de amor e proteção diretamente aos corações de seus filhos terrestres, manifestando-se através de sonhos reconfortantes, coincidências significativas e uma sensação inexplicável de presença amorosa nos momentos de maior necessidade. Mais extraordinário ainda foi quando Casey testemunhou como os filhos de Susan, mesmo sendo muito pequenos para compreender racionalmente o que estava acontecendo, respondiam intuitivamente à presença espiritual de sua mãe. Começaram a demonstrar uma maturidade emocional incomum para suas idades, uma capacidade de consolar a outras crianças em dificuldades e uma conexão natural com dimensões espirituais que se manifestava
através de brincadeiras imaginativas, que eram, na verdade, interações reais com seres de luz. Essas revelações levaram Cayce a compreender que a morte não representa uma separação definitiva entre as almas que se amam, mas sim uma transformação na natureza dessa conexão. Os laços verdadeiros de amor transcendem todas as barreiras dimensionais, continuando a nutrir e a abençoar aqueles que permaneceram na Terra. As almas que partiram desenvolvem formas cada vez mais refinadas de comunicação e apoio, manifestando seu amor através de sinais sutis, que são facilmente reconhecidos por corações abertos e sensíveis. Em dezembro, quando as forças de Cayce já estavam visivelmente diminuídas, ele teve a mais profunda de todas as suas experiências finais. Durante uma noite particularmente tranquila, sua consciência foi elevada a dimensões ainda mais elevadas do mundo espiritual, onde pôde testemunhar o que ele reconheceu como o processo pelo qual as almas escolhem suas próximas experiências encarnatórias. Foi uma revelação que mudou completamente sua compreensão sobre o propósito da existência e a natureza da evolução espiritual. Cayce viu como as almas, após períodos de descanso, cura e serviço nos planos espirituais, chegam naturalmente a um ponto onde sentem a necessidade de retornar às dimensões físicas para continuar seu crescimento evolutivo. Esse processo não é imposto por forças externas, mas surge como um impulso natural da própria alma, similar ao desejo de uma criança de explorar novos territórios conforme cresce e se desenvolve. A escolha da próxima encarnação é feita em colaboração com grupos de almas mais evoluídas, que servem como conselheiros espirituais, ajudando cada alma a identificar as experiências específicas que mais contribuirão para seu desenvolvimento. Cayce observou como esse processo envolve a análise cuidadosa de padrões kármicos que precisam ser equilibrados, lições que ainda precisam ser aprendidas e serviços que a alma está preparada para ofertar à humanidade. Mais fascinante ainda foi testemunhar como as almas escolhem não apenas suas próprias experiências, mas também colaboram na escolha das famílias terrestres que melhor servirão aos propósitos evolutivos de todos os envolvidos. Cayce viu grupos inteiros de almas planejando encarnações coordenadas, onde cada membro do grupo assumiria papéis específicos na vida dos outros, como pais, filhos, cônjuges, amigos ou até mesmo adversários, tudo orquestrado para criar as oportunidades perfeitas de crescimento e aprendizado mútuo. Essa revelação iluminou para Cayce por que certas pessoas se sentem instantaneamente conectadas quando se encontram pela primeira vez, por que alguns relacionamentos parecem transcender as circunstâncias normais da vida e por que certas situações desafiadoras são exatamente o que a alma precisa para seu próximo passo evolutivo. Não há acidentes ou coincidências no universo espiritual. Cada encontro, cada relacionamento, cada experiência é parte de um plano divino cuidadosamente orquestrado pela sabedoria coletiva das próprias almas envolvidas. Durante essa experiência transcendental, Cayce também compreendeu como sua própria vida havia sido parte de um plano espiritual muito maior. Suas habilidades psíquicas, suas leituras, sua missão de trazer cura e compreensão espiritual ao mundo, tudo havia sido escolhido e preparado muito antes de seu nascimento terreno. Ele viu como sua alma havia se voluntariado para servir como um canal entre os mundos físico e espiritual, aceitando as dificuldades e incompreensões que inevitavelmente acompanhariam essa missão. Mais profundamente, ele percebeu como Gertrude, Hugh Glynn e todas as pessoas significativas em sua vida haviam sido companheiros espirituais que haviam escolhido encarnar juntos para apoiar mutuamente suas missões terrestres. A devoção de Gertrude, o apoio de Hugh Glynn, até mesmo as críticas de céticos, tudo havia sido cuidadosamente planejado para criar as condições perfeitas para que cada alma cumprisse seu propósito divino. Nas primeiras semanas de janeiro de 1945, conforme Cayce se aproximava de sua própria transição, as visões se tornaram ainda mais intensas e pessoais. Ele começou a perceber a presença constante de seres de luz ao seu redor, almas que haviam vindo para preparar sua passagem para os planos superiores.
Entre elas, reconheceu muitas figuras que haviam aparecido em suas leituras ao longo dos anos, almas evoluídas que haviam trabalhado através dele para trazer cura e orientação a milhares de pessoas ao redor do mundo. Uma presença particular se destacava entre essas figuras. Uma alma de luz extraordinária, que Cayce percebeu como sendo um dos mestres espirituais que havia guiado seu trabalho desde o início. Esse ser, que irradiava uma sabedoria e compaixão que pareciam infinitas, começou a preparar Cayce para o que viria a seguir, mostrando-lhe as dimensões espirituais onde ele continuaria seu trabalho de cura após deixar o corpo físico. Cayce viu como sua missão terrena havia sido apenas o começo de um serviço muito maior, que se estenderia através das dimensões espirituais. Nos planos superiores, ele continuaria trabalhando com a cura da humanidade, mas de maneiras ainda mais diretas e poderosas. Sua capacidade de acessar informações sobre saúde, vidas passadas e desenvolvimento espiritual seria expandida exponencialmente, permitindo-lhe servir não apenas aqueles na Terra, mas também as almas nos planos intermediários que precisavam de orientação e cura. O mestre espiritual mostrou a Cayce como seu trabalho terreno havia criado canais permanentes de luz entre as dimensões, facilitando o trabalho de cura espiritual para inúmeras outras almas. Cada pessoa que havia sido ajudada através de suas leituras havia se tornado, por sua vez, um canal de luz, perpetuando a cadeia de cura e despertar espiritual que continuaria crescendo através dos séculos. Durante seus últimos dias de vida física, Cayce experimentou um estado de consciência que ele reconheceu como sendo uma amostra do que experimentaria permanentemente após sua transição. Era um estado de paz profunda e de conexão universal, onde ele podia perceber simultaneamente sua individualidade única e sua unidade fundamental com toda a existência. Neste estado, as preocupações terrenas simplesmente desapareceram, substituídas por uma compreensão clara de que tudo estava se desdobrando exatamente como deveria, segundo um plano divino perfeito. Em seus momentos finais, Cayce percebeu como a morte é na verdade um nascimento, uma emergência da alma de sua casca física para dimensões de liberdade e possibilidade inimagináveis. As limitações do corpo, as restrições do tempo e do espaço, as ilusões da separação, tudo isso simplesmente se dissolve à medida que a consciência se expande para abranger sua verdadeira natureza infinita. Ele viu como cada alma que faz essa transição é recebida com amor incondicional, não importa quais tenham sido suas falhas ou limitações durante a vida terrena. O universo espiritual opera com base na compaixão absoluta, reconhecendo que cada alma está fazendo o melhor que pode dentro de suas circunstâncias e nível de desenvolvimento. Não há punição ou condenação, apenas oportunidades infinitas de crescimento, cura e serviço. A última visão que Cayce teve antes de sua partida foi a de si mesmo, encontrando sua nova família espiritual, um grupo de almas dedicadas ao trabalho de ponte entre os mundos físico e espiritual. Essas almas haviam trabalhado através de diferentes épocas e culturas para trazer revelações espirituais à humanidade, cada uma adaptando sua mensagem às necessidades e à compreensão de seu tempo específico. Cayce percebeu que fazia parte de uma linhagem antiga de almas, cuja missão era manter acesa a chama da verdade espiritual durante os períodos mais escuros da história humana. Através de profetas, místicos, curandeiros e visionários, essa linhagem havia trabalhado incansavelmente para lembrar a humanidade de sua verdadeira natureza divina e de seu propósito evolutivo. No momento de sua transição final, Edgar Cayce experimentou algo que transformou completamente sua compreensão sobre a natureza da existência. Ele percebeu que a vida e a morte não são opostos, mas aspectos complementares de um ciclo eterno de crescimento e transformação. A alma nunca verdadeiramente nasce nem morre. Ela simplesmente muda de um estado de consciência para outro, de uma dimensão de experiência para outra, sempre em direção a maior expansão, maior amor e maior serviço. Sua última percepção terrena foi a compreensão de que cada alma
Humana é uma faceta única do diamante infinito da consciência divina. Embora cada faceta seja individual e irrepetível, todas refletem a mesma luz eterna e são parte inseparável da mesma joia cósmica. A jornada de cada alma através das diferentes dimensões da existência é parte de um processo grandioso pelo qual a própria consciência divina se conhece e se expressa através de infinitas formas e experiências. Quando Edgar Cayce, finalmente, deixou seu corpo físico em janeiro de 1945, ele não morreu no sentido tradicional da palavra. Ele simplesmente expandiu sua consciência para abranger dimensões maiores de seu ser eterno, continuando seu trabalho de cura e revelação espiritual de maneiras que transcendem completamente as limitações da existência física. Sua transição foi, na verdade, uma graduação, o movimento de um grande servidor da humanidade de um nível de serviço para outro ainda maior. As revelações que Cayce recebeu em seus últimos meses de vida terrena permanecem como um tesouro de sabedoria sobre a verdadeira natureza da morte, da vida após a morte e do propósito eterno da alma humana. Elas nos lembram que não somos seres físicos tendo experiências espirituais temporárias, mas seres espirituais eternos tendo experiências físicas temporárias. Cada vida terrena é uma oportunidade preciosa de crescimento, cura e serviço, mas é apenas um capítulo na história infinita da alma. A morte, longe de ser um fim, é uma transformação, uma liberação, um reencontro com nossa verdadeira família cósmica. É o momento quando a alma remove as vestimentas pesadas da personalidade terrena e se reveste com as vestes luminosas de sua natureza divina. É quando descobrimos que nunca estivemos verdadeiramente separados daqueles que amamos, que o amor transcende todas as barreiras dimensionais e que nossa jornada através da eternidade é uma dança sagrada de almas que se encontram, se apoiam mutuamente e crescem juntas em direção à união final com a fonte de toda a existência. As palavras finais de Edgar Cayce, sussurradas apenas para Gertrude momentos antes de sua transição, resumem toda a sabedoria que ele havia acumulado através de uma vida inteira de serviço espiritual. A alma nunca morre, querida. Ela apenas dança de uma dimensão para outra, sempre em direção ao lar cósmico, onde todos nós nos encontraremos novamente, onde todas as lágrimas serão enxugadas e onde o amor finalmente revelará seu rosto verdadeiro e eterno.